além disso, Rafael, há uma cassação dos direitos políticos. O que significa isso? Com os direitos políticos, você pode manter o mandato? O mandato é cassado. Aí todo esse por onde será cassado esse mandato? O próprio decreto do STF indica automaticamente essa cassação? Ou há a discussão também de que a Câmara deva analisar se caça ou não caça? E aí, politicamente, qual é a articulação do deputado Silas, que definitivamente tem, sim, uma influência na bancada evangélica, mas hoje, como eu falei, se distanciou de duas principais lideranças políticas que eram sombrinhas dele também nessa articulação dele no Congresso, aqui no estado do Amazonas. Tem esse dado todo aí. Um terceiro dado é saber o que seria feito caso o mandato do Silas, que acabou de ser reeleito por mais de 120 mil votos aqui no estado do Amazonas, caso ele seja cassado, quem assume no lugar dele? Né? Se é o suplente, mais um suplente do Republicanos, ou se esses votos eles são anulados e há uma nova recontagem. Na possibilidade de nova recontagem, a chance, pelo que eu pude apurar e ver nos números, seria dos primeiros mais votados na fila pelo União Brasil e pelo PSD, que foram os dois partidos que mais computaram votos. Está tudo ok com o meu áudio? Sim, a gente está te ouvindo aqui. Então, pelo União Brasil, na fila dos mais votados está Paulderney Avelino, uma importante liderança bem articulada no partido dele, no União Brasil. Acho que quanto a isso não resta a menor dúvida. No outro partido, no PSD, Marcelo Ramos, PSD de Omar Aziz, Marcelo Ramos, que definitivamente, embora sem mandato, há, claro, a força política de Marcelo Ramos nesse cenário nacional do partido e na relação com outras forças políticas lá no Congresso. Então, a gente tem que observar todos esses detalhes resolvendo. A vida do Silas Câmara não está sendo fácil nesses dias. O processo volta à pauta do STF na próxima quinta, dia 10, mas aí eu já terei iniciado as minhas férias, né, Rafael? Muito bem, mas a gente vai acompanhar, Rose. Como você falou, é um processo complicado que pode trazer muitas consequências, muitos desdobramentos, e é claro que a gente vai acompanhar tudo que possa acontecer em relação a este nome, deputado federal reeleito pelo estado do Amazonas, uma representatividade do estado do Amazonas em Brasília, e a despeito de tudo que você falou, né, Rose, em relação a essa confusão logística toda, é mais uma mácula, né, na política do Amazonas em relação à conduta dos políticos, né, de pessoas eleitas pelo povo para exercer cargo eletivo, né? Caso venha se confirmar a condenação, é mais uma mácula e, de toda sorte, essa investigação, esse julgamento, esse desgaste da imagem de Silas Câmara é também um desgaste da imagem da política do Amazonas. Você concorda? Sim, essa coisa da rachadinha, inclusive, ela é um precedente, é um contexto importante para a gente chegar à movimentação política em relação à situação da família do presidente Bolsonaro. O Aras ter saído do julgamento, está lá em Dora, isso tudo são sinalizações interessantes para a gente observar, sim. Claro que também mancha, mais uma vez, o nome do estado do Amazonas, essa gente realmente representa de forma muito negativa, algumas vezes, o nome do estado do Amazonas, porque coloca em destaque situações negativas caso haja uma condenação. A outra coisa que eu preciso colocar também, que eu vi durante o julgamento, é que havia indicação que pessoas que estavam nomeadas no gabinete do deputado Silas, em Brasília, também estavam nomeadas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Veja, olha a confusão, olha a cruzeta que se apresenta. E isso talvez seja mais comum do que a gente imagina. Eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu nos bastidores, antes da pandemia. Eu lembro de um assessor parlamentar, de um deputado aqui, muito desrespeitoso, muitas vezes, conosco, e ele veio fazer umas ironias, se eu publicava uma informação, bababá. Se publico, claro que publico, isso é muito grave. Você tem provas? Nós temos de publicar isso. Faça o seu deputado denunciar, e eu publico no mesmo momento, porque eu não posso acusar ninguém sem prova, mas se ele falar, né? Depois, mais tarde, fontes minhas da Assembleia me indicaram que essa pessoa estava nomeada na Assembleia sem trabalhar.
Naquela ocasião, depois veio a pandemia e tudo mais, aconteceu, eu não consegui debruçar em relação a muitas denúncias que eu recebi. Tinha uma lista aqui de matérias para serem feitas que poderiam ter sido feitas caso a gente não tivesse realmente tido uma sobrecarga, né, de todos esses acontecimentos infelizes aqui em Manaus durante a pandemia. A gente trabalhou muito, né? Então outras coisas ficaram sem cobertura, mas você tem toda a razão. É um dado muito complicado, é um dado que talvez se repita até com mais frequência do que a gente imagina e que merece toda a atenção do jornalismo investigativo, toda a atenção dos órgãos de controle, de fiscalização. Deveria ser uma pauta principal dos ministérios públicos, né? E não é, infelizmente. Enfim, mas vamos em frente, vamos acompanhar o caso.